Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo, Marcão tendo para o canal para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje cheio de notícias bomba, hoje cheio de novidades no mundo vascaíno. E a gente vai estar aqui conversando e passando para todos os inscritos no canal, para todos os torcedores do Vasco, para quem é raiz, para quem acredita no Vascão. Mas antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações para os novos vídeos do Trabalho. Isso é claro, se fizer sentido para você. Bom, vamos começar aqui falando das possíveis saídas, igual a gente já vem comentando aqui no canal, né? Tem dois ou três, até três jogadores que estão na mira do futebol europeu e até do futebol árabe, né? Ryan sempre especulado na Europa e agora até mesmo no mundo árabe, jogador caro, igual a gente já falou aqui, jogador na faixa dos 80 a 100 milhões de reais, pode até passar disso, né? Dependendo aí das negociações vascaínas. Jovem talento e interessa muito lá fora. O Vasco tem que ficar atento com relação a isso, né? Outro jogador que já vem sendo especulado na Europa desde o ano passado, desde a janela do meio do ano passado, é o Lucas Piton, né? É um jogador que tem, inclusive, cidadania e dupla cidadania, né? É italiana. Especulado na Itália, no Milan, foi especulado também em dois clubes na Espanha. Jogador que também pode estar recebendo uma proposta aí, né? E o Vasco também recebendo uma proposta algo em torno de 7 milhões de euros. Né, passaríamos aí dos 30 milhões de reais, né, de propostas aí por Lucas Piton. Né? Então, dois jogadores interessantes, titulares do Vasco hoje, do Vasco atual, que podem sim ser negociados. Vamos ter atenção com relação a isso. E um terceiro jogador, esse sim é de desejo de praticamente 100% da torcida do Vasco. Né? Não tem clima mais. João Vitor, tchau, ninguém quer você. A torcida do Vasco não quer mais o João Vitor. Né? E o João Vitor aparentemente também não quer mais ficar no Vasco. E o Vasco, provavelmente, se pintar uma proposta interessante, vai negociar. E o que se fala é que a Rússia, né, o CSKA da Rússia, estaria interessado em oferecer algo em torno de 30 milhões de reais pelo João Vitor, mantendo ainda 25% dos seus direitos federativos ligados ao Vasco. Eu acredito que o Vasco vai vender. Eu acredito que o Vasco vai vender porque não tem clima mais para esse jogador. Jogador que colecionou cartões vermelhos, um jogador que colecionou falhas, né, em bolas aéreas e bola no chão, ficou sem clima, né? E o Vasco está precisando elevar o nível técnico da sua zaga. Nada melhor do que vender o João Vitor e buscar no mercado, por exemplo, o Carlos Cuesta. Esse que já estaria, inclusive, tudo apalavrado com o Vasco. Está faltando só detalhes para o Vasco, né, fechar ali um empréstimo com opção de compra ou com obrigação de compra para o ano que vem. Seria uma troca super interessante. O Vasco reforça o caixa e reforça o elenco, trazendo um jogador mais técnico, né, mais qualificado e experiente que o João Vitor. Não é verdade? Admar Lopes apareceu aí no Brasil, né? Depois de uma longa viagem na Europa, aí, resolvendo assuntos do Vasco, negociando bastante. Veio cheio de mistério, mas deixou bem claro numa entrevista para o Sport TV, quase que uma coletiva ali, que reforços estão sendo negociados sim para o Vasco, para a defesa e para o ataque. Ataque, Carlos Andrés Gomes, o colombiano. Esse já está tudo certo. Só faltam detalhes financeiros que provavelmente o Vasco precisa estar alinhando isso com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, sobre a sua recuperação judicial, para anunciar. E o outro jogador, Jonathan Iconé, né, o francês que joga no futebol italiano, também muito bom jogador. Né? Estou torcendo demais para o Vasco conseguir fechar esses dois jogadores e trazer logo. O Vasco precisa de celeridade nisso, né? Afinal de contas, o sorteio da Copa do Brasil está aí, ó, aconteceu. Vasco e Botafogo. Jogo dificílimo. Esse sorteio da Copa do Brasil, eu vou te contar, viu? O pessoal escolhe. Isso aí a gente não pode falar, aí parece que escolhe os jogos. Enfim. O Vasco vai jogar com o Botafogo. Com o elenco atual do Vasco, foi o que eu escrevi no post hoje mais cedo. Não ganha, não consegue classificar. Esquece, não vai classificar. Não vai. Só uma boa natureza
para o Vasco conseguir classificar. Eu acho que o Vasco poderia até jogar bem com esse elenco em São Januário, né, na sua casa, mas quando for para o Engenhão, esquece. Não vai ter como. Agora, se a gente conseguir Carlos Cuesta e atacante de lado de campo para reforçar esse elenco, aí sim, aquele 1% vagabundo que a gente vem falando aqui no canal, ele cresce, né? E cresce bastante. Mas tem que ter pressa. O primeiro jogo já é 27 de agosto. O primeiro jogo já é 27 de agosto, caramba, já é aí. O Vasco tem que trazer logo esses reforços para os caras entrosarem, treinarem, estarem aptos a poder colaborar com o Vasco. Senão não vai dar, pô. Trabalha, Pedrinho, trabalha de Lopes, acelera, traz os caras logo. Vamos avançar nessa Copa do Brasil, pô. É importante pro Vasco, não é verdade? Obviamente, a gente está falando de Copa do Brasil aqui, mas para mim a prioridade do Vasco esse ano tem que ser o Campeonato Brasileiro, né? O Vasco está numa situação caótica, igual a gente falou no último vídeo, né? Em 21 jogos, o Vasco precisa de 9 vitórias e 2 empates. 9 vitórias e 2 empates. Não é nada fácil. Vamos relembrar o que a gente falou no último vídeo? Quais são os jogos que, para mim, o Vasco é jogo mata-mata? Juventude, Sport, Fortaleza, Grêmio, Vitória e Ceará. Esses 6 jogos que o Vasco tem daqui para frente, esses 6 jogos, esses 6 times, o Vasco tem que vencer. Essa é a mais pura verdade. Essa é a mais pura verdade. Com Juventude a gente ainda tem 2 jogos, né? Então, quer dizer, totalizariam 7 jogos. E esses aí o Vasco tem que vencer, que é mata-mata. Aí tem os outros jogos que são mais difíceis, com as equipes que estão lá em cima da tabela, que fica muito mais difícil de vencer, mas que o Vasco também tem que vencer. Então não é nada fácil a tarefa do Vasco. É por isso que esses reforços têm que vir e a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Claro, a Copa do Brasil é muito interessante em termos financeiros para o Vasco e até para encher o vascaíno de orgulho, né, chegando numa semifinal novamente. Eu acho que isso é interessante, é muito importante para a gente se sentir, né, entre as principais equipes de uma competição nacional no Brasil, né? Mas o mais importante, acima de tudo, de qualquer coisa, é o Vasco se manter na Série A. Pô, isso é uma obrigação, né? E para isso, os reforços são fundamentais. São fundamentais para a gente poder ter mais força para cobrar da comissão técnica do Diniz por vitórias, por resultados, né? Até lá a gente está cobrando, está batendo, no bom sentido da palavra, está torcendo, enchendo São Januário, mas a gente está percebendo que não é suficiente. A gente precisa melhorar o nível técnico em todas as posições, né? Zaga, meio do campo e ataque, para a gente ter mais tranquilidade nesse Campeonato Brasileiro. Vamos continuar acompanhando, qualquer coisa de volta aqui no canal, eu solto um post, né, sobre uma possível venda do João Vitor e a possível e eminente chegada de reforços. É o que a gente está esperando. E venha logo esses reforços, porque eu quero que esses caras treinem com o nosso elenco para a gente ter chance na Copa do Brasil, que é muito legal, é muito importante financeiramente e para a moral da torcida do Vasco, uma classificação para as semifinais. Beleza? Até mais, até o próximo vídeo. Forte abraço, pessoal. Valeu!